Você é árvore frutífera no reino de Deus. Você tem poder para ligar e desligar. Ligar aquilo que estava travado, estava amarrando, amarrar tudo aquilo que Satanás estava causando na tua vida. Você pode desligar e amarrar tudo aquilo, as influências das trevas, você pode neutralizar em nome de Jesus. Boa noite, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Vou estar colocando um pensamento aqui, nesse momento, agradecendo a Deus por esses 22 anos, né, estar aqui, louvando, glorificando o nome do Senhor, e agradecendo a cada um de vocês estar conosco. Obrigado por cada um, não vou citar um nome, vou falar a todos, obrigado pela ajuda de cada um de vocês. Vocês podem sentar um momentinho, esqueci. Obrigado por todos, amém? Vou estar lendo um pensamento aqui nesse momento. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servir o Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. E saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graça e em seus átrios em louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por cada um. Obrigado pelo pastor Silvestre, a Lourdes, pelo Sérgio, pela Eli. E obrigado a cada um que estão aqui presente conosco. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Graça e paz. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela 22º ano da Comunidade Embaixadora de Cristo. Vai passando um filme na nossa mente, no nosso coração. Cada ano que se passa. E nós estamos completando 22 anos neste mês de abril. E agora nós já somos jovens. Então nós temos toda a energia, toda a força para que nós possamos crescer, vencer, conquistar todas as promessas que Deus tem com as nossas vidas. Eu quero agradecer a todos os irmãos, todos vocês, todos os membros, todos os queridos, porque se não fosse vocês, não havia nenhum motivo de nós estarmos aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, a cada ministério, a cada departamento do ministério, que Deus possa realizá-los e agraciá-los poderosamente, os irmãos das nossas congregações, pastor Adão, pastor Andriélio, pastor Jair, Janete, nossos pastores ali de Caetano Mendes, pastor ali do Cachoeirão também, e toda a igreja. Eu quero agradecer a Deus pelo apoio, pela força. Realmente há 22 anos atrás eu comecei aqui era um depósito de bebida, o outro lado era uma oficina mecânica. E eu ministrei muito tempo aqui para 8, 12, 13 pessoas, sem microfone, emprestei 20 cadeiras, só com a Bíblia, não tinha púlpito, não tinha nada aqui que vocês verem, toda essa estrutura, nem imaginava. Mas nós iniciamos e começamos aqui um projeto, um sonho que Deus colocou no meu coração, no meu espírito. E hoje eu louvo a Deus por cada vida, cada irmão, cada família, cada um de vocês que eu vejo Deus restaurando, transformando poderosamente. E nesse início desse ministério, e aqui eu coincidência não, o Sérgio está na primeira cadeira aqui, eu gostaria que ele ficasse em pé. O Sérgio Ribeiro, o Sérgio Mercy, né? O Sérgio foi a primeira ovelha nossa, ele e a Carla, foi a primeira ovelha que nós... alcançamos neste lugar. Foi a primeira pessoa, ele e a Carla, pode sentar, Sérgio, um casal que sempre esteve ao nosso lado, e através da vida dele veio muitas pessoas, veio o Josnei, a Gislaine, o Rodrigo, a Valéria, o Alexandre, a Bruna, todos irmãos, o irmão José, a irmã Marilda, e eu creio que mais alguns que eu não estou lembrando agora,
venha através do ministério deles. São pessoas que realmente são bênção nas nossas vidas, nunca se afastaram. E a gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer ao pastor Silvestre, que há alguns anos nós nos conhecemos, nosso irmão amado, pastora Lourdes, sua família, Sérgio, Elis, tantos irmãos, amigos, queridos, que nós temos vivido uma comunhão gloriosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu estava pensando o que eu poderia ministrar durante esses 22 anos, o que eu poderia trazer um pensamento para os irmãos, domingo após domingo, semana após semana, sempre nós estamos aqui falando, trazendo uma palavra. O que eu poderia falar de todas essas experiências que nós passamos durante anos e anos, vendo a igreja. Muitas pessoas que hoje não estão aqui, mas fizeram parte desse ministério, foram um benção nas nossas vidas quando estiveram aqui, foram para outros lugares. Então eu agradeço por todas as pessoas que Deus colocou na nossa caminhada, que fizeram parte desse ministério, para que nós continuássemos. Foram peças importantes no corpo de Cristo. Mas eu louvo a Deus por vocês estar aqui nessa noite, por alguns irmãos também que não puderam estar aqui. E eu gostaria de deixar um pensamento, um pouquinho daquilo que eu tenho vivenciado, tenho desfrutado, tenho aprendido da parte de Deus, que eu quero compartilhar com vocês. E esse aqui é um texto que, quando eu recebi Jesus há 41 anos atrás, foi um texto que Deus tocou no meu coração. Quando o Senhor falou comigo, me chamou para o ministério, também o Espírito Santo de Deus ministrou esse texto muito forte no meu coração. Isso tem sido uma base para a minha vida, onde que eu decidi ser uma bênção para o reino de Deus. E esse texto que sempre estou mencionando aqui, todo ano eu prego em cima desse versículo, e sempre Deus, nós tiramos pepitas preciosas. No capítulo 12 de Gênesis, do 1 ao 3, eu quero compartilhar para vocês, dentro daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas que Deus deu ao nosso patriarca Abraão, nosso pai da fé, essas promessas são para nós como filho de Deus. Nós sabemos que nós recebemos a herança espiritual do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que são os dons espirituais, que são a capacitação, os ministérios que Deus nos dá. Tudo isso é uma herança que Deus deu para nós através de Cristo Jesus, através do nosso Deus Pai. Mas as heranças materiais nós recebemos em cima da promessa que Deus fez ao nosso pai da fé, Abraão. Quando Deus mandou ele olhar para o sul, para o norte, para o leste, o oeste, para todos os lugares. E tudo aquilo que ele estava vivenciando para a estrela, assim seria a sua descendência, assim seria a sua geração. Todos nós recebemos uma semente o dia que nós recebemos Jesus como Salvador. E eu coloquei como tema esse pensamento aqui, fala sobre árvore de justiça. Esse é o tema desta mensagem, desse pensamento que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Então toda árvore, ela precisa de uma semente para que ela possa crescer e possa desenvolver. O Espírito de Deus está conosco. O melhor de Deus, o que é o melhor de Deus? É saber que Deus está comigo. O melhor de Deus é saber que Deus está com você. Esse é o melhor de Deus. Você saber que Deus está na sua vida. Você saber que Deus está com você. Você sabia que cada árvore é uma floresta? Cada árvore é uma floresta. A Bíblia diz que nós somos árvore de justiça. O que é justiça? É fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas. Hoje nós pagamos um preço muito alto para ser fiel. Porque onde que nós vamos, as pessoas tentam nos corromper. Então justiça é você ser uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa transparente, uma pessoa fiel, uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida, uma pessoa que cumpre as suas obrigações.
A injustiça, corrupção, engano, roubo, traições, tudo aquilo que não presta, que nós temos visto numa sociedade, isso é corrupção. A Bíblia diz que Deus nos fez árvore de justiça. A Bíblia diz que nós somos uma árvore de justiça. Se você diz que você é uma árvore, se você diz que uma árvore não pode fazer uma floresta, é porque você não conhece a luz do Espírito de Deus que habita em nós. Deus quer, através das nossas vidas, você como árvore de justiça, fazer uma grande floresta. O propósito de Deus é que cada árvore se torne uma floresta pelo Espírito Santo, que ela se multiplique. Pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Todos nós dependemos do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. Então Deus nos mostra que cada um de nós pode se tornar uma multidão. Cada um de nós podemos gerar através das nossas vidas uma grande multidão, uma grande nação. Quando você olha para a vida de Rebeca, Rebeca ela tinha 2 nações dentro dela. Ela tinha 2 nações. Quantas pessoas tem, né? Quantas pessoas tem nações dentro dela? Cada um de nós, o Senhor nos chamou para que nós possamos produzir fruto e os frutos permanecer para sempre. Abraão tinha uma nação dentro dele. Jacó carregou uma nação dentro dele. Isaac, filho de Abraão, iria se tornar uma grande multidão. Ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ambos iriam ser nação. E essa nação produzia mais nações. Então todos nós geramos nações. Assim como Isaac gerou 2 filhos, assim também nós precisamos produzirmos filhos espirituais para o reino de Deus. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor tocou no meu coração, Ele me ministrou no meu espírito para que através da minha vida eu pudesse produzir outras vidas, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas, vida fosse edificada, vidas produzissem vida. Essas nações produzem mais nações. Só que elas não eram aquela que Deus tinha na sua mente. Somente Abraão, Isaac, Jacó. Mas Deus tinha uma descendência muito maior, que através do seu Filho amado, Cristo Jesus, o qual nós pertencemos. Por isso ele diz assim, porque Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, a semente que Deus se referia não era Isaac. A Bíblia conta que aquela descendência de Abraão era Jesus Cristo. Jesus Cristo, a semente de Abraão. Você é a semente de Abraão. Nós somos herdeiro de Cristo Jesus. Então nós somos a semente de Abraão. Quando você entende os princípios da palavra de Deus, e você começa a interiorizar dentro do teu espírito os princípios da palavra de Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida. Cada um de nós temos um potencial dentro de nós para multiplicação. Em tudo que Deus coloca nas tuas mãos, você tem um potencial, porque se o Espírito de Deus, Ele habita na minha vida e na sua vida, Ele tem um potencial para multiplicar tudo aquilo que Deus opera para com as suas vidas. Quando você vem para Cristo, a semente dele está em você. Você sabia disso? A Bíblia diz que esta semente está em você. A palavra de Deus é semente. E quando nós recebemos essa semente dentro de nós, nós recebemos para essa semente produzir. Você não pode permitir que essa semente morra dentro de você, sem reproduzir. A semente está em você. O que você está fazendo com aquela semente que Deus colocou no teu coração, no teu espírito? Todos nós, quando você recebe Jesus como Salvador, nós recebemos uma semente dentro de nós. E essa semente, ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa produzir. A Bíblia diz que nós somos árvore de justiça. A hora que você entender que uma árvore pode se transformar numa grande floresta, isso vai mudar totalmente a sua vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. A hora que você entender quem você é em Cristo Jesus, então você precisa entender. Mesmo que você diga assim, eu nasci da minha mãe e não sei falar, eu sou muito tímido.
Deus não está preocupado com a habilidade tua, com a tua eloquência. Deus está preocupado com aquilo que Ele diga para você, e que você corresponda a Ele. Eu lembro quando o Espírito, primeira vez que eu vi Deus falando comigo. Eu era diácono da igreja onde que eu congregava. E quando o meu pastor estava pregando, eu estava ali na porta, estava ali de assistente, e o Espírito Santo falou comigo: eu vou te levantar como pregador da palavra. E o que me veio na minha mente, eu falei para Deus: o Senhor sabe quem eu sou. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa muito fechada, mas eu não abro mão daquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Então quando você diz: Senhor, eu estou aqui, encha-me, fala comigo, usa-me conforme a sua vontade, porque Deus está procurando vasos dispostos para que Ele possa usar e manifestar através nas nossas vidas. Porque Deus disse: abra a tua boca que eu vou encher a tua boca. Abra a tua boca que eu vou encher. Então nós precisamos entender. Eu não era uma pessoa ousada quando era jovem. Não tinha ousadia, era muito tímido. Eu não tinha uma natureza extrovertida como muitas pessoas têm. Eu era muito fechado, muito tímido, muito quieto. Mas quando o Espírito de Deus, eu roguei ao Senhor e falei: Espírito de Deus, entra na minha vida, usa o meu ser, faz de mim aquilo que está no teu coração. Porque aquele dia chegou na minha vida, e quando eu conheci Jesus, o Espírito de Deus veio sobre mim. Eu nunca sonharia como Deus poderia usar minha vida. Eu nunca imaginava que eu poderia ver tantas pessoas sendo curadas. Eu nunca imaginava que eu poderia ver tantas pessoas sendo tocadas, restauradas, lar, família, pessoas, empresários, homens e mulheres. Eu nunca imaginava que Deus poderia fazer coisas extraordinárias. Ver o surdo ouvir, o cego ver, o paralítico andar, as pessoas com câncer sendo curadas, pessoas com AIDS, mulheres estéreis, homens estéreis que não poderiam ter filho. Deus dá vitalidade, frutificar essas vidas, fazer com que essas pessoas se tornassem fértil. Eu nunca poderia imaginar isso, mas eu sei que cada um de nós que recebemos Cristo como Salvador, nós temos o DNA de Cristo nas nossas vidas. Eu não sonhava com muitas coisas. Tudo isso porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. No momento que eu e você recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus, Ele começa a habitar dentro de nós. Nós recebemos o selo, o penhor, e aí cabe a cada um de nós procurarmos nos relacionarmos com Ele. E eu lembro aqui quando eu pregava para 10, 15 pessoas, e muitas vezes Deus usava alguém, e muitas vezes o Espírito Santo falava comigo: Isaor, vai vir tantas pessoas de tanto lugar para você aconselhar, para você orar. E eu imaginava, olhava aqui, salão grande, e eu dizia: Deus, eu não tenho nem 20 membros neste lugar. E hoje, se você abre minha agenda, eu fico dia após dia, atendendo, orando, e muitas pessoas de muitos estados e outros países já vieram aqui somente para mim, para nós estarmos orando junto e aconselhando. Eu nunca imaginaria que eu receberia tantos convites para pregar. Hoje os irmãos aqui ainda ficam orando para que eu não saia. Mesmo assim, o Senhor me dá uma graça e eu saio pelo menos uma vez por mês. Eu estou em algum lugar ministrando, conhecendo pessoas novas e curando tantas vidas. Eu nunca imaginaria que Deus me levaria lá para a Inglaterra, como fui no mês passado, para salvar uma mulher que vivia nas trevas. Tinha um terreiro grande, tinha um conceito muito grande entre as pessoas, a autoridade, e que Deus me usaria a minha vida para tirar aquela mulher que estava no mundo das trevas e ela ser alcançada pelo Espírito Santo. Depois ela testemunhando, ela diz: olha, pastor, quando você começou a pregar, o Espírito, comecei a sentir algo. Há muito tempo eu não sabia o que era chorar, meu coração era duro, e a tristeza, a angústia, o vazio, por mais que o inimigo me usava ali, eu tinha muitas pessoas, o meu centro era cheio de pessoas, e ainda ela tinha uma van executiva que dava atendimento, ia na casa das pessoas, e tudo aquilo, quando eu estava ministrando ali, eu não sabia quem estava ali, mas ela foi aquele dia, Deus concedeu, diante de algumas dificuldades que ela estava enfrentando, ela foi na igreja para receber uma palavra. E quando eu fiz
o apelo. Ela conta, diz que automaticamente, quando estava para incorporar o santo de cabeça, ela sentiu a mão dela se levantar. Ela disse, foi o Espírito Santo, um anjo que levantou, e eu não conseguia abaixar minha mão. E o inimigo não conseguiu incorporar mais no meu corpo. E eu estou sentindo uma alegria, uma graça, uma felicidade. E aí, desde aquele dia, choro de alegria, de gozo, de felicidade. E ela está clamando, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Isso que ela, logo em seguida, porque eu ouvia tantas entidades. Eu conheço discerno cada uma delas que falava comigo. Mas eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, como os crentes dizem que ouve. Ela queria saber como que a gente ora, como que você jejua, como que você lê a Bíblia, como que você interpreta a Bíblia. Há uma sede, um desejo, levantando de madrugada, dia frio na Inglaterra, indo para o parque, orando, clamando a Deus, para que o Espírito Santo tomasse o seu ser e usasse ela poderosamente. E todos os seus adeptos confrontando, ela diz, eu tive um encontro com Cristo, e as pessoas estão perseguindo ela, porque você falava que aquilo era verdade, que aquilo mudava, que aquilo era. O esposo dela dizendo, olha, nós construímos um grande patrimônio aqui, você está sendo injusto com as entidades. Mas quando Jesus entra no coração das pessoas, Ele entra para transformar, para libertar, para salvar. Só essa pessoa valeu a pena, mas teve muitos e muitos mais milagres, coisas extraordinárias que aconteceu ali. Porque Deus me usou para ganhar aquela mulher que estava no reino das trevas. Jesus disse, não se preocupe, porque o Espírito Santo, seu Pai, falará sobre a vossa boca, o Espírito Santo que ministra tudo que eu e você precisamos estarmos dispostos. E isso tem sido assim conosco. Eu digo para mim mesmo, não se preocupe. Eu digo para você, não se preocupe, para mim mesmo, como que você nasceu, quem era você, tudo isso não conta. O que importa é que você receba o Espírito Santo na sua vida. Que as palavras dele virá sobre si com poder. E tudo que você precisar dizer à tua boca, ele vai manifestar, vai falar através de você. De uma maneira gloriosa, tremenda, sobrenatural. Por quê? Ele vai usar as suas imperfeições para aperfeiçoá-lo, para tocá-lo. Porque só Deus pode. Deus quer que nós possamos deixar que o Espírito dele tenha toda a liberdade para se manifestar através das nossas vidas. Essa experiência que eu tenho vivido nesses 22 anos, a Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a sua perfeição atue no seu poder. Não que nós, não somos nós, mas a excelência de Deus que opera através da minha vida. Eu e você somos vaso na mão do Senhor. Então não é a minha perfeição que opera, mas o que opera, a excelência, o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então não é a nossa formação acadêmica, não é a nossa formação, a nossa educação, não é a nossa nacionalidade, não é nada disso. Tudo vem dele. Pense naquilo que Deus tem dito para nós. Creia naquilo que o Espírito Santo tem falado. Creia que você pode produzir grandes resultados para o reino de Deus. Creia que cada árvore se torna uma floresta, para que você possa ser um instrumento. Um dia Deus colocou uma semente na minha vida. Pastor, o que eu devo fazer com essa semente que eu recebi da parte de Deus no meu coração? É muito simples. Primeiro você precisa ter um entendimento dos princípios fundamentais da palavra de Deus, que são coisas muito simples. Você precisa ter o entendimento. Você precisa entender que Deus te chamou você para você fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa entender que nós somos cooperador do reino de Deus, que nós somos a agência que influencia neste mundo. Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus.
Então, através das nossas vidas, como lavoura, alimentando, produzindo, multiplicando, como edifício de Deus, dando estrutura, dando maturidade para as pessoas, para que todos nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, cooperando, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui neste mundo, porque no reino de Deus não tem crise, não tem doença, não tem enfermidade, não tem miséria, não tem engano, não tem traição, não tem nada daquilo que o mundo está hoje vivendo. E nós, como igreja, nós temos esse poder de trazer a existência, de manifestar, que venha o reino de Deus se manifestar aqui na terra como no céu. Isso Deus opera através de cada um de nós que somos cooperadores, lavoura de Deus. Está dizendo que você é um jardim de Deus, que você é um edifício de Deus. Todos nós somos líder. Cada um de nós ministra a outras pessoas. Automaticamente, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que tem a palavra de Deus no teu coração, Deus nos levantou como líder. Queira ou não queira, quando você está vendo, você está ministrando a outras pessoas. É isso o Espírito de Deus que ministra, que fala através das nossas vidas. Nós somos trabalhador, nós estamos unidos aqui. Esta é uma conferência que Deus proporcionou para que nós possamos estarmos vivendo e crescendo, desenvolvendo. Vocês são fazenda de Deus, jardim de Deus. Vocês são lavoura de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz assim, que nós somos cooperadores. Cooperador significa trabalhamos junto. Todos aqueles que cooperam, todos nós precisamos trabalhar junto. Cooperador significa nós trabalhamos junto como corpo de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. Individualmente, sozinho, nós não faríamos nada. Se não fosse vocês, cada um participando, nem esse evento aqui nós poderíamos ter feito. Mas como todos estão juntos, aprendendo a cooperar, participar, investirmos, é que nós vamos marchando, crescendo. E cada dia mais o Senhor vai acrescentando o número dos salvos, o número das pessoas. Se você tiver a liberdade, diga comigo: eu sou trabalhador junto com Deus. Amém, glória a Deus. Deus está interessado em construir. Deus está interessado em salvar vidas. Construir, edificar e salvar vidas. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus. E como que Deus ama as pessoas? Através da sua igreja, através das nossas vidas. Em 2 Coríntios 6:1 diz assim: e nós, cooperando com Ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, quando eu e você cooperamos com Deus, porque não devemos receber a graça de Deus em vão. Precisamos. Por isso, em prática, nós recebemos a graça de Deus. E essa graça que nós temos sobre as nossas vidas, aquilo que nós não merecemos, não em vão nós precisamos compartilhar, levar esta palavra, colocar esta palavra, que essa graça não seja em vão para com as nossas vidas. Devemos deixar esta graça manifestar, produzir resultado na vida de outras pessoas, porque aquilo que você recebe de graça, você também dá de graça. É isso o mistério. Quando você entende esse princípio daquilo que Deus já fez na sua vida, você recebeu a graça de Deus, e agora você precisa transmitir essa graça, liberar essa graça, que a graça de Deus não seja em vão na sua vida, porque você é um cooperador de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Deus, o maior interessado em se manifestar através da sua vida, para que você tenha experiência com Ele, para que você tenha experiência no seu ministério, na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Olha aqui em Mateus 9:37, palavra de Jesus. Mateus 9:37, Jesus dizendo: então disse ele aos seus discípulos. Quem é discípulo? Seguidor de Jesus. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus disse: a seara é grande.
Este não é o problema, a seara ser grande. É muito grande. Mas o fato da seara ser grande não é o problema. O problema são os trabalhadores da seara. Aqueles que vão cooperar, aqueles que vão se manifestar, aqueles que vão fazer do problema trazer resultado positivo. Esse é o problema. Jesus falando, a seara é muito grande, mas o problema onde está? Nos trabalhadores. Como é difícil você levantar, preparar líderes para trabalhar no reino de Deus, na seara do Senhor. Por isso o Senhor Jesus diz assim: rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é, pastor, o Senhor da seara? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor da seara. E o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós, que um dia recebemos Jesus como Salvador. E só existe uma pessoa que pode impedir o Espírito Santo de trabalhar através da sua vida. É você. O Espírito Santo. Olha o que diz aqui. Porque Ele que o conduz, Ele que precisa falar, Ele precisa nos orientar. Era isso que aquela irmã ali da Inglaterra, hoje irmã em Cristo, ela queria ouvir a voz do Espírito Santo. Era isso que ela fala sem cessar: eu quero ouvir o Espírito Santo. Porque ela era guiada pelas suas entidades. Agora que ela conheceu Jesus, ela queria ouvir a voz do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo fala conosco? Imagina se todos nós tivermos essa sede de ouvir, de relacionar, de ter intimidade, de deixar o Espírito de Deus operar na minha vida e através da minha vida. Olha que está em Atos 13:1. Atos 13:1. Ora, na igreja em Antioquia havia profeta e mestre, a saber, Barnabé, Simão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Eles estavam ministrando perante o Senhor e jejuava. E disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então depois de jejuar, oraram e lhe impuseram as mãos e o despediram. Como se ministra ao Espírito Santo? A Bíblia diz que eles estavam ministrando ao Senhor. Como que você ministra? Como que você vai ouvir o Espírito Santo na minha jornada, na minha caminhada? Como que você ouve, como que você ministra o Espírito Santo? Adorando a Deus, cantando louvores, falando confissão. Não é dizendo: eu quero que esse cântico termine logo, estou cansado, está doendo minhas pernas, eu quero sentar, eu quero comer, eu quero ir para casa. Não, é você adorando o Espírito Santo, cantando louvor, falando a confissão a Ele. O que falar a confissão a Ele? Falar da grandeza dEle, da obra dEle, do projeto dEle, do propósito dEle, daquilo que Ele nos chamou para realizar nas nossas vidas, das suas maravilhas. Falar dos tributos do Senhor, das coisas grandiosas que Ele tem feito no mundo, da grandeza, do poder, do seu poderoso nome. Isso é nós falarmos, declararmos, estarmos ali ministrando o Espírito Santo. Quando nós temos essa consciência daquilo que está fazendo, sabe que essas coisas que fez, tudo aquilo que Ele fez na sua vida, você começa a testemunhar, confessar as maravilhas, os milagres, as respostas, as proteção. Tudo isso você está ministrando o Senhor a respeito dEle mesmo. Sempre eu sou grato a Deus, porque um dia o Senhor mudou a minha vida. Eu tenho uma eterna gratidão a Deus. Aonde que eu vou, onde que eu estiver, eu tenho que procurar um lugar, nem que não for para ministrar, para me congregar num domingo, para mim estar ali no final de semana, congregando. Hoje ficou mais difícil, aonde que eu vou, geralmente estou pregando, mas sempre foi assim. Eu tenho vontade de estar na casa de Deus, orando, louvando a Deus. Não saberia ficar em casa assistindo um culto pela televisão. Eu sei que muitos não têm condições de ir à casa de Deus. Eu sempre fui grato a Deus por a oportunidade que Ele me deu, fazendo as coisas.
E eles estavam ali ministrando o Senhor, jejuando o Senhor. O que é o jejum? Para mudar Deus? Não, para mudar você. Para que a sua carne, o seu ego caia por terra e para que o Espírito Santo de Deus tenha manifestação na sua vida. Nós aprendemos que jejuar é para nós ter força, para nós ter poder, para nós ter isso, aquilo. Não. É você se esvaziar de você mesmo e deixar que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida. Quem falou? Foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que Atos 13:2, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aqui nós vemos o Senhor da seara separando trabalhadores para a seara. E a Bíblia diz, então depois de jejuar, oraram-lhe, impuseram as mãos e despediram. E no versículo 4, e esses, pois, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Por isso que Jesus diz, a seara, Mateus 9:37, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai o Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Como vocês estão orando pelo Senhor da seara? Como que você tem orado? Qual a tua preocupação? Qual a tua atenção para o Senhor da seara? O que você tem falado com Ele? O que você pede do Espírito Santo realizar através da sua vida? Depois que Pedro e João foram um instrumento na mão do Senhor, ali quando estavam entrando na porta formosa, ali estava aquele paralítico, desde nascença, que eles foram ali, aquele homem foi curado de uma maneira extraordinária, que Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu te dou, que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta. Aquele homem se levantou e começou a pular, e entrou ali no templo pulando, louvando, adorando o Senhor, e aquilo chamou a atenção, e a partir daquele momento começam as perseguições contra a vida deles, porque o diabo vai tentar nos parar de todas as formas. Muitas pessoas começam animados a servir a Deus, faz um propósito de servir a Deus, mas no meio da caminhada, por mais que está fazendo as coisas corretas para Deus, por mais que estão fazendo as coisas fiel para Deus, sempre vai existir algumas oposições, pessoas religiosas, principalmente para tentar nos parar, nos desanimar, fazer com que nós viemos retroceder. Atos 4:29 diz assim, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Quando estavam sendo perseguidos, a igreja se reuniu para orar. Os cooperadores do reino de Deus, as árvores de justiça, e eles estavam colocando, Senhor, olha as ameaças que estão para conosco, por causa das curas, por causa dos sinais, por causa das maravilhas. E quando eles estavam orando ali, tremendo, a Bíblia diz que tremeu o chão, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e continuaram anunciando a palavra do Senhor com toda intrepidez. Nesse texto aqui nós vemos nesse texto está falando do procedimento do Espírito Santo. Todos eles já tinham o Espírito Santo, mas eles continuavam sendo cheios do Espírito Santo, o relacionamento, a busca. Muitas vezes nós buscamos o batismo do Espírito Santo, e quando fomos batizados com o Espírito Santo, paramos de buscar a Deus. Nós precisamos continuamente estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Mas quando você se enche de novo, as coisas vão começar a fluir da sua vida. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, o qual há desilusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que você se enche do Espírito Santo? Olha no 19, falando entre vós
falando entre vós com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando, melodiando ao Senhor nos vossos corações, sempre dando graça por tudo, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato, louve, adore. A Bíblia diz que o Deus de Israel está entronizado no meio dos louvores. Esse é o meio de você estar sempre cheio do Espírito Santo. O diabo quer colocar a tristeza, a angústia, a ansiedade, a preguiça, o medo, a insegurança no teu coração. Não, louve a Deus, adore o Senhor, glorifica a Ele, seja continuamente grato a Ele, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas, e através das nossas vidas. Quando você está cheio do Espírito Santo, Ele começa a usar a sua vida com maravilha, com um prodígio, com sinais. Ali a cura, ali a libertação, ali a milagre, ali a vida transformada, ali são vidas salvas, ali são vidas edificadas, ali são vidas que vão crescer e desenvolver, e aí nós formamos uma grande floresta, coisas extraordinárias começam a acontecer, você começa a viver uma vida com intrepidez, fala em língua, louve, exalte e glorifique o nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Entre no teu quarto, até que você ore a Deus, até que você esteja cheio. Porque você, como que eu sei? Porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe que o Espírito Santo está em você. A dúvida e o medo vai embora, a tristeza vai embora, a insegurança vai embora. Tudo aquilo que não presta vai embora quando uma pessoa está cheia do Espírito de Deus. E você vai começar a ver os poderes de Deus manifestando na sua vida. Vidas sendo transformadas. A minha pergunta é: pode um agricultor decidir quando vai ser a sua colheita? Eu sempre falo, se você não entender nada de agricultura, vai ser difícil você entender da palavra de Deus. Pode um agricultor definir a sua colheita? Uns acham que sim. Se eu for mandar alguém levantar a mão, algum vai levantar, outro não. Outros acham que não. Saiba que há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Mas aqui que está o problema. Porque existe um tempo para plantar, um tempo para colher. E aqui que está o grande problema. Precisamos entender o que Deus disse. A Bíblia diz que nunca deixará de haver semente e ceifa. Nunca vai. Você precisa entender que a sementeira e a ceifa, ela nunca vai cessar. Deus tornou possível a sementeira produzir de novo, de novo, de novo, de novo. Há um tempo de semear. Sim, nós entendemos isso. Mas só que sabemos que existe um tempo de manipular a terra também. Você precisa, antigamente você fazia um plantio de 4 em 4 meses. Hoje você vai vendo que termina um, começa outro plantio, começa outra. Só plantava uma safra de milho, hoje tem a safrinha. Você vai ver por quê? Porque é possível você manipular a terra. Fazer com que a terra produza sempre, em todo o tempo. Nós estamos no ano da colheita. Deus quer que eu e você colhemos a toda hora, todo o tempo, as promessas que Ele tem para nós. Porque o tempo não para. Nós devemos estar colhendo a todo o tempo. Veja isso. Quando você completa um ano de idade, ou numa passagem de ano, nós estávamos no ano de 2023, entramos para o ano de 2024. Você acha que houve um tempo que parou para que você entrasse, terminou o ano de 2023, para que você entrasse no ano de 2024? Você acha que houve um tempo, um espaço, uma lacuna? Não. Por isso, para nós também não existe um tempo. Todos os momentos Deus quer que eu e você colhemos das promessas que Ele tem para nossas vidas. Não funciona assim no reino de Deus. Deus está falando para nós colhermos as suas promessas o tempo todo, em todo momento das nossas vidas, porque nós temos a natureza de Cristo em nós. Deus quer que você esteja colhendo a todo tempo. E por que eu não estou colhendo, pastor? Olha o que está escrito em 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3, visto com o seu divino poder, nos tem dado todas as coisas, que nos produz a vida e a piedade pelo conhecimento, em pleno conhecimento,
daquele que vos chamou para a glória e virtude, pelos quais nós são dada preciosa e muito grandes promessa, para que por ela vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Não permita que as sementes apodreçam. Não permita. Deus já te deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. Deus quer que você, aonde que você estiver, você seja uma árvore frutífera. Aonde que você estiver, você chega para colher, para desfrutar daquilo que Cristo já nos deu. Nós precisamos entender, nós precisamos ter essa consciência no nosso espírito. Não permita que as sementes que Deus colocou no teu coração apodreça. Você sabe que semente, conforme a maneira que você joga no solo, conforme o solo, essa semente pode apodrecer. Como, pastor, uma semente pode apodrecer no meu coração? Quando você tem essa mentalidade religiosa, se Deus quiser vai nascer tomate, eu plantei tomate, se Deus quiser vai. Se Deus quiser vai deixar crescer. Se Deus quiser vai acontecer. Se for da vontade do Senhor, isso vai acontecer. Isso é fazer com que a semente apodreça no teu coração. Jogamos a responsabilidade para Cristo, para Deus, e não assumimos a nossa responsabilidade. Você sabia por que o leão, ele é considerado o rei dos animais? Você já pensou nisso? Por quê? Existem animais mais fortes que o leão, mais habilidade, mais ágil que o leão. Mas por que o leão ele é considerado o rei dos animais? Você sabia de cada 10, de 7 a 10, ele perde? Tentativa de pegar uma presa, ele perde. Você sabia que o leão, ele tem cerca de 85 investida dele, ele perde, ele não conquista, a presa foge. Mesmo assim, por que o leão é considerado o rei dos animais, se 80% na vida dele é perca? Sabe por quê? Que ele é considerado dos reis dos animais, por mais que ele tenha 85% de perca na sua vida, é porque o leão, ele nunca desiste. E a maioria de nós, que Deus nos fez reis e sacerdotes, começamos a desistir nos primeiros degraus da nossa vida. Começamos a parar no diante dos primeiros obstáculos. Isso que fez o leão rei dos animais, ele nunca desiste do seu propósito. A hora que você não desistir mais daquilo que Deus colocou na sua vida, a hora que você não abrir mão da semente que Deus colocou no teu coração. Em Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdote a reinar sobre a terra. Deus fez eu e você como rei e sacerdote para que você reine sobre a terra. O problema é que muitos de nós estamos desistindo, muitos de nós estamos parando, muitos de nós estamos retrocedendo. E Deus quer que nós sejamos árvore frutífera, árvore de justiça, vivemos uma vida vitoriosa. Deus lhe deu o poder dele para nós. Recebemos a autoridade de Jesus. Temos a habilidade do Espírito Santo. Temos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Somos mais que vencedor. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Mateus 18:18, Jesus diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Você é árvore frutífera no reino de Deus. Você tem poder para ligar e desligar. Ligar aquilo que estava travado, estava amarrando, amarrar tudo aquilo que Satanás estava causando na tua vida. Você pode desligar e amarrar tudo aquilo, as influências das trevas, você pode neutralizar em nome de Jesus. Depende de você. Se você for lá na China, você vai ver que os chineses estão fazendo chover a hora que eles quiserem. Eles conseguem mandar chuva para a terra. Eles nem esperam Deus fazer. Eles estão fazendo cair chuva na China.
Agora você, se o chinês que não conhece Jesus, que não conhece o nosso Deus, eles têm manifestado, manipulado, fazendo chover na face da terra, imagina você que tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, que você tem a semente do Espírito de Deus dentro de você. O que você não pode fazer em prol do reino de Deus? Se você tem as promessas de Deus para manifestar através da sua vida, se você é um instrumento, uma árvore frutífera, se você é o templo do Espírito Santo, se Deus te fez rei e sacerdote, por que você está parado? Por que você não tem frutificado para o reino dele? A Bíblia diz que o homem tem o domínio sobre toda a terra. Então exercite o domínio sobre todas as coisas, porque todas as coisas são paralelas. Podemos olhar para as coisas naturais e podemos olhar para as coisas espirituais e fazer um paralelo um para com o outro. As sombras das coisas do passado, aquilo que nós podemos viver hoje nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus fez a terra como sombra do céu. Deus fez a terra como sombra do céu. E por isso aquilo que acontece no céu é possível manifestar aqui na terra, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Por mais que muitos estão vivendo uma vida dura, miserável, escravo de Satanás, a Bíblia diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Eles não estão atentos à bondade de Deus. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que vivem perecendo, as pessoas que vivem perdendo, elas não estão atentas à bondade de Deus. Porque se você buscar a Deus, você encontra. Mas muitos encontram apenas o mal. Para você desfrutar da grande seara, você deve ter uma vida de oração. E para que você tenha uma grande vida de oração, você precisa prevalecer. Saiba que a sua oração, ela nunca vai mudar Deus. Primeiro, a tua oração não muda Deus. Por que você deve considerar a benevolência de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus, a manifestação que Deus opera através da sua palavra, a manifestação ao nosso redor, para que saibamos que Deus está predisposto a fazer sempre o bem em prol das nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus foi benevolente para todos nós. Foi Deus que nos amou e deu seu Filho amado em troca da minha vida e da sua vida. Deus sempre é bom, Deus sempre é bom. A nossa oração, ela não muda Deus, você precisa entender isso. Mas a nossa oração torna Deus a consistência de que Ele quer fazer. O qual se torna a consistência do que Ele quer fazer. Se nós não orarmos, entenda isso, se nós não orarmos, quando nós oramos, nós não mudamos a Deus, porque Deus é bom. Deus sempre está disposto a fazer coisas boas. Deus já nos deu toda a provisão. Então quando nós oramos, Deus torna consistente a fazer em nosso favor. Qualquer coisa. Você imagina uma pessoa exemplo. Uma pessoa que vive furtando, roubando, se drogando, se prostituindo, mentindo, fazendo tudo o que não presta. A inconstância para Deus pegar este homem, por mais que Jesus já morreu por ele, mas ele continua fazendo tudo que não presta. Então a existência de Deus de pegar este homem e caminhar ele para um caminho bom, porque esse homem faz tanto mal. Mas quando eu oro por essa pessoa, quando eu clamo por ela, pela graça de Deus que está na minha vida, para que o Senhor alcance essas vidas, então Deus vai se manifestar. Em outras palavras, nós precisamos orar em cima da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a orar em cima da graça de Deus, para a salvação, para a libertação da pessoa. Sobre tudo que devemos fazer para todos os pecadores, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Mas Deus se manifesta através da sua igreja, através do seu povo. Então devemos fazer oração com perseverança, aquela oração que você sempre ora, que o seu coração nunca esquece. Você se dobra, você ora, você busca, mesmo com o coração sangrando, você busca a Deus, você clama a Deus, você se prostra, você se rende diante de Deus. E você vai ver que Deus vai se manifestar.
Você luta por uma alma, você luta por uma vida, você entra nas brechas pela vida, até acontecer um testemunho dessa situação. Muitas vezes oramos por pessoas carnais, muitas vezes oramos por pessoas que não querem saber nada de Cristo, muitas vezes nós oramos por pessoas que nos afrontam, que nos perseguem. Não podemos deixar Satanás levar nenhuma alma para o inferno. Essa é uma das coisas que Deus colocou na minha caminhada, na minha jornada. Nunca desistir, nunca parar, diante das adversidades, diante das oposições, diante das perseguições, diante das críticas, diante de todos os falatórios, de continuar levando a palavra de Deus, amando as pessoas, orar em língua até cansar, até mesmo chorando. Por isso devemos render-se ao Espírito Santo. Eu quero terminar, eu quero que você guarde o que eu vou falar agora no teu coração. Eu rogo a Deus, como Paulo diz, eu rogo por amor de você. A palavra rogo quer dizer, eu me prostro diante do Senhor por amor de vocês, para que vocês possam entender. É isso que Paulo falava. Eu rogo a Deus. Eu quero rogar a Deus pela vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus, ele precisa do teu corpo para operar. Ele precisa da sua vida para operar. Ele precisa fazer a vontade dele, do Pai, através de você. Por isso, o seu corpo é o seu direito aqui na terra. O seu corpo que dá direito aqui na terra. Nem o Espírito pode operar na terra, a não ser através de um corpo humano. Por isso que o diabo procura entrar no coração das pessoas do mal, as pessoas que quebram brecha, para que ele possa fazer todo tipo de tragédia, destruição. Assim, no lado de Deus, no lado da luz, o Espírito Santo de Deus, ele precisa se manifestar através do nosso espírito para fazer as coisas acontecer. É importante que você não esqueça disso, o Espírito Santo fora do seu corpo. A sua oração, ela não pode ser ouvida. Por isso o Espírito Santo, ele precisa operar através do meu corpo, através do meu espírito, para que eu possa ver as coisas grandiosas de Deus. O Espírito Santo, ele intercede de uma maneira inexprimível através das nossas vidas. Não esqueça disso. A oração que ouvida na terra traz, através do seu corpo humano, Deus se manifesta. Assim como o Espírito de Deus precisa do seu corpo, o diabo também quer usar o teu corpo para fazer destruição. E nós temos o livre-arbítrio para deixar o Espírito Santo de Deus fazer coisas grandiosas, tremendas, sobrenatural, eficaz nas nossas vidas. Esse é um dos segredos que Deus colocou no meu espírito, que eu estou compartilhando com vocês aqui nessa noite, para que vocês cresçam, porque vocês são árvore frutífera. A Bíblia diz que nós somos uma raça eleita, nós somos um povo real, nós somos sacerdote real, nós somos um povo peculiar para anunciar a grandeza daquela do reino de Deus. Deus ama cada um de nós. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, através da sua vida. Deus quer que eu e você se tornamos verdadeiros adoradores a Ele, que adoramos a Ele em espírito e verdade, porque estamos diante de uma grande colheita de almas, de vida, de grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida, e através da sua vida, que Deus começa a multiplicar os celeiros de vocês, a sementeira, a colheita. Nunca faltará semente, nunca faltará ceifa, nunca faltará nada para vocês. Eu estou declarando esse novo tempo na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, no seu lar. Resposta, direção, orientação, visão. Eu declaro uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida, através da sua vida, no seu ministério, que você vai começar a ter intimidade, relacionamento com Deus, como você nunca poderia imaginar antes. Que você vai atrair multidões, que multidões sairão da ação diante de dentro de você, para edificar. Multidões serão transformadas através da sua vida, vidas serão fortalecidas, vidas serão alcançadas, vidas serão libertas, vidas serão salvas, lares fortes, cidades fortes, uma nação forte, uma nação santa, um povo cheio da graça, cheio do Espírito, cheio do poder, para fazer toda a diferença, onde quer que nós estejamos.
desejamos. Receba em nome de Jesus. Tome posse, é teu, é seu, em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão. Sempre Jesus, sempre Jesus. Jesus para sempre. Fica em pé, louve, adore, glorifique aquele que é digno de toda honra e glória. Sempre Jesus. Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.